Eu mantenho de frente com a Gabi. A vida são trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, não sabemos mais por onde andam nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê,
Já passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente e iria, jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria: vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está há muito à minha frente, e diria: eu te amo. Dessa forma, eu digo: não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter alguém ao seu lado ou de fazer algo por puro medo de ser feliz. A única falta que será desse tempo. RWTV, a TV que leva a esperança. Voltamos já. Olá, mulher de União e toda a região. Eu tenho um convite bem especial para fazer para você. No dia 27 de maio, às 15 horas, nós temos um evento muito legal que vai estar acontecendo aqui na Assembleia de Deus de União da Vitória. É uma confraria de mulheres de toda a sexta região. E eu conto com a sua presença. Convide a sua amiga, convide a sua mãe e venha fazer parte desse evento. Será no dia 27 de maio. O tema: Chamadas para Servir. E a nossa preletora será a pastora Estela Angioletti, de Ilhota, Santa Catarina. Vai ser uma tarde maravilhosa, onde vamos rir, vamos se divertir e vamos ouvir uma palavra abençoada. Teremos dinâmica, teremos grito de guerra e teremos também uma banda de percussão feminina. Eu aguardo você. Anota bem essa data, dia 27 de maio, às 15 horas. Até lá! Aqui na Mecânica Mandacar você encontra uma empresa que já tem mais de 15 anos no mercado de reparo automotivo. Nós temos uma equipe especializada, fazemos serviços de suspensão, revisões programadas, fazemos também a troca do óleo do câmbio automático, fazemos troca de embreagens, retífica de motores, enfim, toda uma parte em que envolve a mecânica automotiva, seja ela leve ou seja de caminhonetes, sempre também orientando o cliente para que venha ter o melhor cuidado com o seu carro, para que o seu veículo venha a durar por mais tempo. Vem para a Mecânica Mandacar, faça conosco um orçamento sem compromisso. Você é muito bem-vindo aqui.
A Divinas nasceu de um sonho, na verdade ela nasceu de uma conversa minha e da minha melhor amiga, Márcia Coelho, que hoje é minha sócia aqui na clínica. E passou algum tempo, alguns anos, eu me especializei, fiz a pós-graduação em estética avançada. Fui feliz assim, fiz uma ligação para ela contando, né, que eu tinha arrumado um espaço para montar a minha sala. E ela assim me surpreendeu dizendo que eu não iria montar uma sala, que eu iria montar a nossa clínica. Aí surgiu a Divinas Estética Avançada. Eu me formei em biomedicina em 2014, passaram-se alguns anos, eu decidi fazer a especialização em estética avançada para trabalhar na área, porque é uma área que eu me identifico mesmo, que eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu faço, né? E faço tudo com muito zelo, cuidado e carinho. Quem frequenta a clínica aqui sabe do meu profissionalismo. Para quem quer mudar o estilo de vida, uma alimentação saudável, fazer uma reeducação alimentar, nós temos a nossa nutricionista aqui na clínica. Também temos uma masoterapeuta que trabalha com vários tipos de massagens, inclusive a massagem relaxante, bambuterapia, massagem modeladora e drenagens. Também temos uma maquiadora profissional que faz as maquiagens e também trabalha com lash lifting. E eu, como biomédica, atuando na área da harmonização facial e emagrecimento. Temos vários protocolos para emagrecimento, com carboxiterapia, radiofrequência, lipoenzimática e também o protocolo Fique Divina, que inclui o acompanhamento nutricional também. Então, nesses anos de clínica, eu tenho percebido que a beleza vai muito além da estética. Eu trabalho com muitas pessoas, variedade de pessoas, homens e mulheres que chegam com baixa autoestima e depois de uma conversa, de alguns procedimentos, é claro, a pessoa acaba saindo daqui se sentindo divina. O paciente acaba se sentindo em casa aqui. E às vezes na primeira, segunda sessão já sai se sentindo outra pessoa, com autoestima elevada, que é isso que eu tento passar para os meus pacientes, né? Inclusive passo muito da minha fé para eles. Eu sou uma pessoa de muita fé, inclusive eu não posso deixar de dizer, sempre conto isso até para os meus pacientes, que o nome da clínica saiu depois de uma oração minha. Eu fiz uma oração pedindo a Deus mesmo que nome eu daria para o meu negócio, né? E apareceu o Divina, tinha que ser algo do divino. Aí surgiu a Divinas Estética Avançada. Linda você já é, fique divina. Livre para todos os públicos. Estamos de volta.
Isso, Pai do Senhor, pastora, seja bem-vindo ao nosso Papo Cast, até mudou o nome, o pessoal lembra, antigamente não era Papo Cast, mas seja bem-vinda. E a pastora Noemi, eu já vou deixar ela falar, só um minutinho. A pastora Noemi, ela é palestrante, ela é cantora, escritora, pregadora, serva de Deus e uma mulher que é abençoada por Deus. E hoje ela está aqui também para trazer uma novidade bem legal que já a gente comenta. Mas antes eu quero que a pastora se apresente para o povo que está ouvindo a gente, o povo que está conversando aqui com a gente. Já eles começam a interagir ali também. Já vi que tem o pessoal comentando. Então, pastora, se apresente para nós, por favor. Paz do Senhor, irmão Gabriel. Obrigado pelo convite. Amém. Também agradeço ao pastor presidente, ao Smiler. Obrigado pelo convite, que Deus abençoe. Meu nome é Noemi Bicher Martins. Sou casada com o pastor Marcos, tenho 40 anos. E praticamente desde criança já ingressado no ministério. Olha aí que legal, pastor. Eu falei para ela que a gente vai bater um papo aqui. A gente até tem a nossa pauta, mas eu gosto sempre de iniciar, pastor. E o pessoal que escutava sempre o podcast antes da gente dar essa pausa, sabe que a gente sempre quer fazer uma pergunta um tanto quanto curiosa, mas é legal para a gente poder ingressar no nosso assunto. A pastora hoje ela está trazendo aqui também o lançamento do livro dela, que é o livro Juntas Somos Mais Fortes. Isso. Tem aqui na frente. Acho que vocês vão conseguir ver ali na frente. Juntas Somos Mais Fortes. Esse livro ele traz uma informação bem legal a respeito das mulheres, porque eu estava dando uma olhadinha ali no resumo dele. Ele traz um pouco sobre a vida das mulheres, da sua resiliência, do seu, posso dizer assim, da sua coragem, da sua força de vontade, e é bem legal. Mas logo a gente entra em questão desse livro, apenas para anunciar para os irmãos a questão do livro. Mas pastora, eu quero iniciar toda a nossa conversa aqui com uma pergunta bem simples, mas uma pergunta bem profunda. Aonde que tudo se iniciou? Aonde que a pastora Noemi nasceu? Como que ingressou? Não sei se você já nasceu em berço cristão ou veio se converter durante a caminhada. Qual é a tua história, vamos dizer assim, desde o início para cá? Então, a gente não... Então, a gente vai aprender.
também a gente teve ensinamento, orientação, no antigo cenáculo, para quem é mais velho lembra, e fui criada na igreja. Até em 1994, que daí meu pai assumiu a primeira presidência em Timbogrande. Aí ali eu também tive um desenvolvimento na igreja, sempre envolvido, né? Cantar, na época não tocava, mas comecei a cantar em Timbogrande, trabalhava com o Ministério Infantil, foi excelente, porque para mim dar aula eu tinha que estudar. Hoje, somando todas as partes, eu vejo assim a importância de a gente ser criado no Evangelho. Claro que eu precisei do processo de conversão, que é natural para todo mundo. Mas essa carga de conhecimento, isso a gente traz da família e da igreja. Nossa, muito interessante. É legal, eu sempre gosto de iniciar com essa pergunta, porque às vezes é que nem eu comento bastante isso. O pessoal olha a pastora Noemi, olha ela como, vamos dizer, pegar uma visão bem que o pessoal tem, acham que ela é de ferro, que ela já nasceu sabendo, que ela já nasceu pastora, que ela já nasceu conhecendo Deus, mas tudo se tem um início. E eu gosto de trazer bastante sobre esse início justamente por conta disso. Pastora, eu só vou dar estão passando para mim aqui, Ismael, que está sem áudio a live. Não sei se para ti está saindo certinho aí. Tá, já? Beleza. Só dando uma pausa que a gente está ajustando ainda por conta da troca dos microfones. Mas assim, eu gosto de sempre trazer a respeito desse assunto, porque, por exemplo, o pessoal tem muito aquela visão de olhar para onde nós estamos agora, no nosso momento, e achar que aquilo define toda a nossa trajetória. Sim. Que você já nasceu sabendo que você teve um pezinho a mais, que foi, fulano ajudou, tudo bem, a gente até pode conhecer alguém que indica, que abre algumas portas, mas o principal de tudo é Deus, a construção com a vida com Deus. Até mesmo eu vi que a pastora comentou a respeito da sua criação, e eu acho isso sensacional e muito bom. A gente trouxe até um tempo atrás o pastor Jean Porto, e ele discipula os líderes do Ministério Infantil, e eu achei bem legal uma conversa que eu tive com ele, onde ele fala que a igreja, na verdade, a gente trata a igreja, as crianças como a igreja do futuro. Na verdade não, elas são a igreja do hoje. Sim. É a do agora, elas já são igreja. Então é muito interessante essa questão da gente disciplinar. Eu já vi várias pessoas às vezes até falando na questão do âmbito do culto, que a pessoa fala assim, é melhor deixar em casa do que trazer, dá muita bagunça, melhor, não, vou puxar ela ali no cantinho, vou deixar ela lá. E eles trazem a criança como se fosse um obstáculo para adorar a Deus, e não acostumam a criança com um lugar que é santo, sabe? Ao invés de ensinar, né? Não sei se a pastora tem a mesma visão que eu, mas a gente sempre vê isso, as crianças, como um impedimento, e não como uma maneira de se aproveitar aquele momento para poder ensinar, né? Então, ele tem bastante isso. Mas eu vi que a pastora comentou ali que aos 17 anos a pastora conheceu o pastor Marcos, né? Não, na verdade eu conheci com 11. Com 11? Eu casei com 17. Você casou com 17. Eu conheci ele, eu tinha 11 anos, era criança, né? E eu nunca esqueci, porque eu tinha 5 gatos no colo. Quando nós fomos para Timbogrande, eu levei todos os meus bichinhos e foi assim que a gente se conheceu. Que legal. O Marcos e o Luiz Domingues, que hoje os dois são pastores e os dois são presidentes. E na época os dois eram missionários, estavam trabalhando lá, e aí nós chegamos lá e a gente acabou se conhecendo. Se conheceram lá, e que legal. E a gente comentou sobre os gatinhos ali, eu percebi que até o pastor tem uma bolsa de gato, então esse amor de gato. A respeito do teu início, do teu ministério. Eu quero saber quando eu falo isso, claro que o nosso ministério, tanto é a nossa casa, mas eu quero saber o momento onde você sentiu que Deus estava te chamando para fazer aquilo que Ele queria, e não sei se você teve uma boa aceitação com a respeito do teu ministério, ou se de início falou assim, não, esse negócio não é para mim, não, isso daí eu não quero, não. Porque às vezes eu vi uma frase bem legal, que Deus chama a gente justamente numa área que a gente não gosta. E a gente sabe que a maior evidência de que Deus está chamando é quando a gente tenta fugir daquilo que Ele manda. Então a gente vê isso por Jonas, né? Vai para lá. Não quero, vou para cá. Mas a gente sabia que o propósito era lá. Não sei se você teve essa rejeição no início do teu ministério. Como é que foi o início do teu ministério? Olha, esse é um assunto bem legal e bem importante. Porque
eu já trabalhava com crianças lecionando. Então, eu já fui aprendendo. Mas o momento assim que Deus... Claro, isso porque Deus tinha um propósito na minha vida, mas eu precisei entender que ser filha de pastor e de crente não era o diferencial, mas a conversão. Eu estava com 19 anos na cidade de Lages. E eu tive um sonho, que eu estava ouvindo uma fita de pregação. Na época não tinha a tecnologia de hoje, né? Então Deus falou comigo dentro do meu entendimento. Era uma coisa minha, abre parênteses. As mulheres que eu tinha visto pregar não tinham uma boa desenvoltura, não tinham conhecimento como hoje. Né? É até uma construção da própria história da mulher dentro da igreja. Não de feminismo, mas do desenvolvimento. E, então, assim, quando Deus falou comigo, eu acordei muito assustada, muito apavorada, e eu pensei, não, isso não. E fui para a igreja. Na mesma noite, Deus usou uma irmã na cidade de Lages, no bairro São Carlos, a irmã Nádia. E ela disse para mim assim, Deus vai te usar muito na palavra, mas ainda não é tempo. Quando ela usou essa expressão, eu me liguei e eu comecei a orar na mesma semana e comecei a estudar na mesma semana. Estudar assunto sistemático, específico. Meu primeiro estudo ali foi sobre a alma, para compreender a alma, as questões bíblicas. Hoje eu tenho um YouTube. Se Deus me mostrasse um YouTube, na época eu não iria compreender. Então Deus me mostrou o quê? Uma fita cassete, e aí Deus usou essa irmã. E a segunda pessoa que Deus usou foi a irmã Naira Chonardi, de Lages também. Ela disse para mim assim, Noemi, Deus me mostrou tanta coisa linda dentro de você, palavras. Ela disse, e essas palavras fluíam de uma maneira muito linda. Hoje que eu entendo exatamente essa visão. Porque através da palavra de Deus, que ela é projetada em nós pelo Espírito Santo, acaba alcançando as vidas. Mas então, assim, foi muito legal quando Deus falou comigo. Claro, eu fiquei insegura, eu fiquei com medo, mas eu aceitei. De cara eu aceitei. E na mesma semana eu entrei em jejum e oração, porque eu sempre orei com propósito. E isso foi uma coisa que minha mãe me ensinou, a levar tudo a Deus em oração. Então ela me ensinou a orar e eu já projetei, então, esse chamado na oração. Ah, que legal. A gente até vê, é legal como Deus, ele nunca vai falar longe da nossa realidade, né? Porque justamente como a pastora falou, se ele mencionasse para você, você vai ficar conhecido. Hoje vamos usar as plataformas de hoje, no Instagram, no YouTube, no Facebook, você vai ficar, meu Deus. Não ia compreender. Não entendi, não é para mim. Poderia até causar uma dúvida e não ficar, né? Mas é interessante isso. O interessante também foi a forma que Deus usou para falar contigo, né? Deus não falou somente uma, mas falou 2 vezes contigo, até mesmo através de sonhos. E te ajudou a construir totalmente com isso a questão dessa visão da mulher dentro da igreja, né? Do desenvolvimento. Porque até então, eu creio que antigamente tinha muito mais posso chamar esse tabu da mulher pregar, da mulher estar sobre um púlpito, né? Que não era uma questão muito costumeira da gente ver dentro das Assembleias de Deus, né? Assim como outras denominações. Mas, justamente isso, as mulheres talvez, pela falta de oportunidade, não se capacitavam tanto, não que não fossem usadas por Deus, mas não se capacitavam tanto para estarem naquele papel. Então, essa falta de desenvoltura mostrava para o povo que, não é melhor não, deixa o pastor pregar. Não, chama o irmão lá para pregar. É culto das irmãs. Não, mas chama o irmão lá. Então, traz bastante isso. E é bem interessante isso. Eu falo essa questão da negação, porque eu também, durante o meu ministério, eu demorei para aceitar o que Deus queria. Eu já tinha ouvido, Deus já tinha falado comigo também, da mesma forma, vou te usar na palavra. Mas assim, não, eu gosto de tocar. Aí eu aprendi um instrumento, falei assim, vou tocar. Aí Deus falava para mim, você pode tocar. Eu lembro que algo foi bem específico, até usou o pastor Sérgio Machado para falar comigo, e ele falou assim, você pode tocar, você pode fazer o que você quiser, Deus vai te dar talento para tudo isso, mas não é nenhuma dessas áreas que Deus quer te usar.
E aquilo para mim foi um choque, porque a princípio a gente se acostuma muito, e até falei, acho que foi essa semana, que a gente se acostuma a estar dentro da igreja fazendo para Deus, mas fugindo do propósito de Deus. Porque por mais que a gente coloque muito em peso aquele negócio de, eu estou fazendo para Deus, é o que importa. Só que às vezes não é aquilo que Deus quer que você faça. Não que ele vai te lançar fora aquilo que você está falando, mas fazendo, né? Mas não é o propósito para ti. E aquilo demorou eu remoer. E quando veio essa palavra, eu fiquei pensando assim, poxa, realmente, Deus tem me dado talento para tocar, tem me dado sabedoria para fazer e tal, mas não é essa área. E toda vez que falava em palavra, meu coração ardia também por fazer, mas eu falava assim, não é para mim, esse negócio é para quem sabe fazer, né? Aí, até eu entender a questão de que não é para quem sabe fazer, mas é para quem acredita num Deus que faz. Então, tudo isso eu trouxe uma coisa diferente na minha cabeça. E, para mim, logo de início, houve essa rejeição também. Eu questionei, falei assim, por mais que por mais eu já conhecesse algumas pessoas e tal, mas nunca consegui desenvolver. Até de um tempo para cá, que foi a hora que Deus falou comigo em específico, em falar assim, você está fazendo muita coisa menos aquilo que eu quero. E Deus falou direto comigo. E eu falei assim, opa, então não é para eu fazer essas coisas. Não. Embora eu estivesse fazendo para Deus, eu falei, às vezes a gente se perde dentro das coisas de Deus. Fugindo dos propósitos de Deus, até mesmo dentro das coisas dele. Porque, às vezes, o coração, por mais que esteja fazendo de um coração voluntário, esteja fazendo com vontade para Deus, aquilo não traz uma certa satisfação no nosso ministério. Teu coração continua ardendo por outra coisa. Você vai continuar ardendo por demais coisas. E é interessante isso. Eu gosto de perguntar, né, sobre essa rejeição justamente por conta disso, por conta dessa minha visão. E, pastora, hoje, como que você consegue conciliar tudo isso? Porque hoje você é pastora, você agora é escritora, tem seu ministério de itinerância, prega, preside Bituruna. Então, como é que você consegue conciliar? Tem a sua vida dentro de casa, sua vida com sua esposa, sua vida rotineira. Como você consegue conciliar isso? Porque assim, eu vou explicar antes da pastora responder. Porque às vezes a gente conhece, e até mesmo tem mulheres escutando a gente, que elas se perdem nesses papéis. Às vezes ela confunde o pastoreio com a parte de casa, ela confunde a casa com o pastoreio, confunde o ministério com isso, não consegue conciliar tudo isso. Como que foi para você a tua fase de adaptação para esse conciliamento em tudo, e como que você hoje trata cada uma dessas coisas? Então, para mim tudo é uma questão de organizar o tempo. Para mim, pregar fora, eu trabalhar na igreja, eu faço faculdade também, então eu organizo o meu tempo. E para mim é natural. Eu tenho os dias, e eu uso muito aquelas partes assim que sobram um pouquinho de tempo, limpar, organizar, passar, porque eu tenho que cuidar da minha casa, Sim. tenho que cuidar do meu marido. Não falta nenhum culto, não falta nas visitas. Eu acho assim que é uma questão de você se abrir para o teu chamado. E pastor Marcos agora, eles estavam trabalhando numa construção, então eu aproveitei para colocar bastante matérias em dia, para colocar vídeos, que eu tenho 2 programas de rádio também, por isso que eu lanço 2 vídeos no YouTube por semana. Eu sou obrigada a lançar esses 2 vídeos. E é uma questão de usar o tempo, o espaço e a questão do trabalho. Você tem que se dedicar, né? Você só estuda se você se dedica, você só ora se você se dedica. E aí eu fui organizando o meu tempo. Quando eu iniciei a faculdade, há 1 ano atrás, que eu já tinha feito outra, mas eu iniciei mais uma agora, para mim não mudou em nada. Eu não faltei em nenhum trabalho, em nenhuma circulação, a menos que eu esteja viajando. Claro que a questão dos cultos eu concilio dentro da questão do meu pastor, porque eu separo marido e pastor. Sim. Marido é casa, pastor é igreja. Sempre ensino isso para as irmãs na igreja. O governo é masculino, o ministério feminino é excelente, mas tem que ser subordinado ao ministério da igreja, tem que respeitar. E algumas vezes ele deixa eu sair, outras vezes não. E a gente vai conciliando. Porque eu também não posso me dedicar somente fora e não cuidar da nossa igreja. Sim. Então, a gente concilia e, para mim, é natural. É tranquilo fazer. É tranquilo. Eu acho que também vai muito da questão de não fazer corpo mole, né?
Porque às vezes tem pessoa você tem que ter disciplina. Disciplina, não pode também Exato. ter indisposição, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas cuidar da casa, eu tô todo dia no culto. Não, dá trabalho, tem que fazer. Sim. Ó, nós temos o curso da mulher na igreja, lá em Bituruna, a gente está encerrando agora. Terça-feira passada nós estudamos exatamente sobre isso. Quando você não está motivado, tem que ter disciplina. Então, nem sempre eu estou 100%. Tem dia que eu estou cansada, tem dia que tem bastante coisas, é normal. Aí, nesse dia, o que fala alto? Não é a vontade, é a disciplina, é o dever. Então, eu sempre trabalhei muito a minha mente. Porque a mente é o governo, né? Sim, eu não me preocupo muito assim com coisa externa. Eu trabalhando a minha mente, me organizando, aí eu vou fazendo. E uma coisa que eu desenvolvi, falando em prioridade, foi oração. Quando eu trabalhei no Sul, foi um período assim bem corrido, bem difícil, a morte do meu pai. E eu tive que lidar com alguns problemas. E eu me lembro que era muito, muito árdua a nossa rotina. E eu ia orar na minha sala de manhã e eu recebia muitas visitas. E um dia eu questionei não as visitas, porque a gente deve recepcionar as pessoas. Sim. Eu questionei com o Espírito Santo assim, eu não consigo orar. E o Espírito Santo falou para mim assim, hora de madrugada. E eu falei para Deus assim, o Senhor conhece a minha rotina? Eu durmo de madrugada e levanto às 6 da manhã, todo dia. Era raro o dia que eu dormia cedo. E o Espírito Santo insistiu comigo e me disse, hora de madrugada. Então, a partir do momento em que eu desenvolvi a oração na madrugada, que faz 20 anos, a minha vida mudou. Eu tenho o meu dia que eu consigo organizar e conciliar as coisas. Então, dentro desse assunto, para mim é questão de prioridade. Às vezes a pessoa diz, não dá para ir na igreja, não dá. Dá para trabalhar, dá para ir na igreja, dá para escrever, dá para jejuar, dá. Só que você tem que trabalhar atualmente. E também tem a prioridade fala tudo, né? Porque tem que ter algo muito interessante assim. Não dá até você dar prioridade. Se você der prioridade, é justamente a mesma coisa que funciona com Deus. Não dá para fazer para Deus. Não consegui todo culto. Não vou conseguir ajudar. Não vou conseguir fazer aquilo ou outro. Mas se você falar assim, não, Deus é minha prioridade, a obra é minha prioridade, dá para ir no culto, dá para ajudar, dá para fazer. Dá sim. Sempre dá. Mas é justamente essa questão da prioridade em tudo, né? Mas, pastora, até mesmo eu comentei rapidamente aqui que vocês estão presidindo o Bituruna. Não sei se é o primeiro campo que vocês estão na presidência, já estão vindo de outro. Não, Bituruna é o quarto campo. É o quarto campo? Primeiro foi São João do Sul, na divisa com o Rio Grande. O segundo foi General Carneiro. Legal. Terceiro foi Orleans e agora Bituruna é o quarto campo. Bituruna é o quarto campo, que legal. Leonor Carneiro, eu lembrei agora do pastor Laed, agora que está presidindo ali a cidade. Isso. É uma bênção de Deus. E é legal. E como é que foi para você a questão da tua primeira presidência? Eu falo da tua, mas da tua do teu esposo, né? Como que foi para vocês dois encararem esse desafio? Porque é um desafio, querendo ou não, né? Agora numa presidência. Porque pastorear uma congregação é uma coisa. Agora você pastorear um campo, pastorear uma cidade, já muda a amplitude de tudo, né? Desde as bênçãos até mesmo os problemas, né? Porque daí já tem alguns problemas maiores. Como que foi para vocês entrarem nesse novo desafio? Olha, essa questão é bem interessante porque eu volto na minha infância. Nós somos criados com sim e não definido. Nós somos criados trabalhando. Então, quando nós fomos para o ministério e que eu precisei encarar, o trabalho para mim foi natural. Quando nós assumimos a primeira presidência, era uma igreja bem pequena em São João do Sul. O povo de lá é muito abençoado. Inclusive, se eles estiverem olhando, eles são um povo muito querido, um povo muito abençoado, e eles vão lembrar. Era uma igreja muito pequena no centro, com poucas pessoas ali no centro e mais nos bairros. Então, foi um desafio espiritual, foi um desafio financeiro, porque quando você emancipa uma igreja, tem toda aquela questão burocrática, não tem uma entrada definida. Mas, assim, como nós fomos criados com essa mentalidade de trabalho e de honrar a Deus, porque foi isso que meus pais me ensinaram. Sim. Então, o campo missionário, para mim, ele é natural. E a gente enfrentou. Na época, o pastor Marcos pegava
o carro, eu não me lembro se era um Chevette, era um carro mais antigo, que eu não consigo dirigir esses carros mais antigos, ele pegava e ia para uma congregação, e eu pegava o nosso Siena, e eu ia para outra congregação. Então, assim, a gente ia conciliando. Um trabalhava aqui, outro trabalhava lá, e fomos trabalhando, fomos ensinando, e já tinha um grupo bom de pessoas lá, nas congregações, e as outras a gente foi trabalhando, e a igreja está lá hoje, uma bênção. Olha aí, que legal. É bom até essa questão de dividir. Eu lembrei agora de uma história até tanto muito engraçada do nosso pastor Estevam também, que tinha essas dificuldades, né? Pegava trânsito, pegava, às vezes, a interior, pega estrada de chão, que é bem mais recorrente acontecer, mas tudo isso é um desafio, né? Assim como a pastora falou, um desafio tanto espiritual, que você atinge um novo, posso dizer assim, um patamar espiritual, onde você já para de pelejar um tanto com coisas pequenas, mas as coisas ampliam o seu tamanho. Tanto as afrontas das outras espirituais, por conta que você preside uma cidade. Então, eu creio bastante na questão do mundo espiritual sobre aquela cidade. Porque cada cidade ela vai ter suas 1001 religiões, mas a gente entrando com Deus, as coisas mudam. Muda o ambiente, muda tudo, né? Cada cidade é uma experiência diferente. Cada cidade tem uma atuação maligna. Então, assim, quando a gente chega, claro que a gente é alvo. Sim, com certeza. Inclusive, em São João do Sul, quando nós chegamos, e por várias vezes eu estava tocando e o Espírito Santo falou comigo assim, Satanás está preparando uma maneira para você parar de tocar. E eu só comentava com o pastor Marcos em casa e eu mantive a oração em jejum. Eu me acidentei dentro da igreja. Meu Deus. Então, eu fiquei muito tempo machucada. Foi difícil, eu quebrei costela, eu tive luxação, eu bati a cabeça, arrebentou veias nas minhas pernas. Então, assim, foi um processo bem dolorido, bem difícil. E eu fiquei uma semana em casa. E eu me lembrei do que Deus tinha falado comigo, que Satanás estava tentando me parar. E eu falei para o pastor Marcos assim, eu vou para a igreja. Sim. A dor era horrível. Quem lembra dessa época, eu tenho que procurar umas fotos lá para me ver. Eu inchei muito, esteticamente, eu fiquei muito fora do que eu era. Mas lá no meu coração eu lembrei, se Satanás estava tentando me impedir, então eu vou para a igreja. E enfrentei. Eu penso assim, o ministério é para quem se dispõe. Ministério não é facilidade. Aí eu sempre trabalhei as minhas emoções, as minhas dores, as minhas perdas, eu trabalhei na oração. E aí o Espírito Santo, é Ele que fortalece, é Ele que dá estratégia, é Ele que dá graça. Tanto é que eu comecei a tocar o teclado, na época, com a mão direita, porque a esquerda estava imobilizada por causa da luxação. Claro que não dá uma melodia, mas dava altura. E eu cantava. Que legal, que bom também. É bom, né? Pelo menos a dificuldade não te parou. Satanás não conseguiu te parar. Porque a gente sabe que a maior parte das vezes, quem entra para presidir, quem entra para fazer alguma coisa pelo reino, vira alvo. Não somente de pessoas, de palavras, mas também no mundo espiritual. Porque aí intensifica a batalha, né? Não é algo fácil, porque enquanto você está parado, não é um problema. Aí tem uma questão muito interessante assim, quando o diabo ele não consegue derrubar um cristão, e isso tem que ficar claro, ele tenta desmoralizar essa pessoa. Mas quando ele faz isso, Deus age. Sim. E a obra tem que continuar. Então, as pessoas que trabalham comigo há tempo, elas sabem disso, eu sempre trabalhei esse lado. Trabalhe as suas dores, mas honre a Cristo. Você vai ter dor, você vai ter sofrimento, isso é normal. É normal. Mas você precisa manter o foco no trabalho. Então, eu entendo que, pela minha criação, que uma mãe forte cria uma filha forte. Sim, então, eu devo à minha mãe. Eu sempre elogio a minha mãe, porque eu devo isso a ela. E também ao Senhor Jesus, porque nos momentos assim de crise, de cansaço emocional, o Espírito Santo estava ali. E eu vou falar isso mais para frente, porque foi uma experiência muito linda que eu tive nessa área. Que legal. Pastora, vamos aproveitar, já vamos entrar nesse assunto. Eu quero conhecer também a respeito do seu livro. Assim como eu mencionei para o pessoal aqui, eu vi que o pessoal comentou ali, a irmã Anália Velho. Comenta assim, a irmã Noemi é uma bênção,
aqui em Orleans sentimos muita falta dela. Ai, então, irmã Nália, Armatina, conhecida. Beijo, irmã. Então o pessoal tá comentando ali. Pode deixar seu comentário, a sua pergunta. Às vezes tem uma pergunta, o pessoal, eu gosto de interagir bastante com o pessoal que fica assistindo a gente, porque às vezes o pessoal tem uma pergunta lá que pode ser respondida aqui. Sim. Ou às vezes quer saber de alguma coisa, quer mandar um abraço. Então, gente, pode deixar aí nos comentários. Tá livre. Se você tá pelo Facebook, dá para você comentar ali. E pelo YouTube também dá, mas a gente, por enquanto, eu não estou acompanhando aqui. Até eu vou deixar aberto já. Mas, pastor, eu quero entrar nessa questão do teu livro. Juntas somos mais fortes. Só o título por si só, ele já fala bastante coisa. Eu vi que o pessoal está comentando aqui. Professora Rosemary Marim comentou Paz do Senhor. Fabiane Dornelles comentou Paz do Senhor. Israel Ferreira, Paz do Senhor. E o pessoal está comentando ali a respeito do som. Mas, pastora, juntas somos mais fortes. Sentimento de unidade já desde o início do texto. Como que surgiu a tua inspiração para esse livro? Como que surgiu a ideia? E foi baseado em que relações, que momentos que você teve? Até mesmo eu vi e creio que um dos motivos também que te inspirou foi a questão da tua convivência com a sua mãe, a resiliência dela diante dos problemas, que traz já também uma das coisas ali para dentro. Me explica desde o início, como que surgiu Juntas Somos Mais Fortes? Gente, esse livro aqui foi a mão de Deus que me colocou no projeto. Mas é um projeto que começou há 3 anos e meio atrás. Não, se eu for analisar bem, começou uns 15 anos atrás. O Espírito Santo me dava muito tema. E eu sempre anotei tudo. Então, eu tenho pilhas de caderno e de folhas, e, enfim, de assuntos que o Espírito Santo me dava na oração, eu anotava. Ele me dava só frases, às vezes, ou uma palavra na oração. E aí eu fazia um esboço daquilo, eu estudava e guardava. E um dia eu falei para o pastor Marcos assim, onde que eu vou usar isso aqui? São assuntos muito específicos. Por exemplo, um dia eu estou orando, me vem na mente a palavra Atalia. Tá, eu vou pesquisar na Bíblia quem é Atalia. Aí eu pesquiso toda a história dela, escrevo e guardo. E o Espírito Santo foi me dando muita coisa. O tempo passou e na última convenção presencial antes da pandemia, tinha uma manhã para casais e nós estávamos orando no salão. E o Espírito Santo falou comigo assim, cria um YouTube. E eu tive um mini infarto lá na convenção. Porque gravar vídeo para mim, não. Eu falei para o Espírito Santo assim, não. Até hoje ele obedecia em tudo. Para quê? Para que YouTube? Mas vídeo não. Coisa da minha cabeça na época. E o Espírito Santo falou comigo de novo, cria um YouTube. De julho, a convenção foi em julho, até outubro. Todos os dias o Espírito Santo falou comigo. Até que eu decidi criar esse YouTube. E isso foi quando eu cheguei em Orleans. Foi bem interessante. Quem criou o YouTube para mim foi a Yasmin, da cidade de São João do Sul. Os irmãos de General Carneiro tinham pedido para mim fazer ali na mudança. Eles que organizaram, que enviaram um link, eu nem sabia fazer nada. E a Safira e o Samuel de Orleans aí me ensinaram a colocar vídeo, tal, me ensinaram algumas coisas ali. Aí eu comecei com esse ministério. Quando eu iniciei uma luta muito grande na minha vida, que eu não vou dar detalhes. E por vários momentos eu pensei em parar, realmente. O Espírito Santo não me deixou parar. Por isso que eu digo para vocês assim, foi a mão de Deus, eu atribuo a Deus. E Deus usou a irmã Marli, da Rádio de Videira. A Rádio Web é diferente. Ela entrou em contato comigo e pediu para usar os vídeos. Então, quando ela pediu para usar os vídeos, então eu tive que continuar fazendo. Passou uns dias, o Espírito Santo falou comigo assim, cria uma playlist de mulheres. Amanheceu o dia, eu falei para o pastor Marcos assim, o que é uma playlist? Ele está assistindo. E ele brincou comigo, não sei, de comer. Aí fui pesquisar o que era uma playlist. Só que o que eu achei fantástico foi o Espírito Santo dizer para mim, cria uma playlist. Tanto é que eu tenho uma playlist no YouTube de mulheres. Passou os dias, o Espírito Santo falou comigo assim, cria uma playlist de teologia. E eu pensei, não, é coisa da minha cabeça. Na mesma semana, a irmã Marli entrou em contato comigo novamente e disse assim, irmã,
Nós estamos numa campanha de jejum e oração para colocar um quadro de teologia e o Espírito Santo falou conosco a respeito de você. Só que ela não sabia que eu dava aula de teologia. E aí entrou esse segundo projeto. Aí continuei com os vídeos, continuei trabalhando. E interessante que eu tive Covid há 2 anos atrás. Eu quase morri. Aqui tem outro ponto importante da história, antes de nós chegar no livro. Quando eu estava ali na última semana da quarentena, quando eu comecei a voltar em mim, porque realmente o Espírito Santo me curou, ele me tirou do coma. Foi um processo bem difícil. E a minha preocupação foi a seguinte: como que eu vou pregar? Como que eu vou dar aula? Como que eu vou... Dificulta Sim. Uma respiração e tudo. A minha preocupação nem era a respiração. A minha preocupação era o raciocínio. Porque todas as pessoas diziam o quê? Eu esqueci tudo. Sabe o que aconteceu? Eu esqueci tudo, realmente. Eu esqueci a louça na pia. Se eu estivesse conversando com você e olhasse para o lado, eu já não sabia mais de nada. Eu esqueci tudo, mas para pregar, o Senhor preservou a minha mente. Então, gente, isso aqui é fantástico, tá? Porque em nenhum momento... Quando eu saí do Covid, eu gravei um vídeo que se chama Quarentena na Bíblia. Está no YouTube. Esse vídeo foi só para testar minha mente. Quando eu fiz o esboço e a minha mente estava perfeita para pregar, assim, o meu coração se alegrou tanto, tanto, porque eu perdi a coordenação motora, até a água que eu ia tomar, às vezes, eu acabava cuspindo fora involuntariamente, foi um processo bem complicado. Eu enxergava tudo cinza, eu não discernia o que eu ouvia. Eu fiz tratamento 1 ano. Então, o Covid era para ter parado as coisas ali. Não deu. Eu continuei. Aí o Espírito Santo me deu um projeto, que se chama Projeto Pérola. É um curso. Não falei para ninguém. Isso está registrado no meu computador. Fim de ano passado, eu fiz uma oração e falei para o Espírito Santo assim: o projeto está pronto, como que eu vou lançar? Chegou em janeiro, a Shirley, ela é uma psicóloga da cidade de Braço do Norte. A Shirley entrou em contato comigo, porque ela me mandou um presente de fim de ano, e esse presente chegou em janeiro. Quando eu cheguei em Orleans, eu dei um curso e a Shirley participou. Entre várias irmãs, ela participou. E agora, em janeiro desse ano, ela me mandou o presente me agradecendo pelo curso. Ela falou umas coisas bem legais, bem bonitas, tal, e agradecendo. E eu falei para ela assim: Shirley, eu estou lançando um curso meu. E ela disse: sério? Eu disse: ninguém sabe. E eu disse: até nem sei por que eu estou falando, porque ninguém sabe disso. E ela me disse assim: Noemi, você está escrevendo? Então eu vou te indicar para um projeto. Ela disse: um projeto que eu estou, e eu vou indicar você, que é o Juntas Somos Mais Fortes. Olha como as coisas aconteceram. Ela me indicou, aí a representante da editora entrou em contato comigo, e nós tivemos uma reunião no sábado pela manhã, e ela disse para mim assim: Noemi, eu assisti tal e tal vídeo do YouTube. Entende? Aí eu voltei no tempo de quando o Espírito Santo mandou eu criar o YouTube e eu estava insegura, tal, que é normal. Só que naquela semana o Espírito Santo falou comigo numa oração assim: estou abrindo uma porta para você, entre por ela. Nessa mesma semana, a Shirley conversou comigo, me indicou, e a editora entrou em contato comigo. Até aí tudo bem. Quando a editora me apresentou o projeto, a Débora Nascimento, que foi a pessoa que conversou comigo, ela me passou o valor de 3.000 para entrar no projeto. Então, isso, de sábado a quarta-feira, eu precisava do dinheiro. Aí eu aceitei o projeto, porque o Espírito Santo tinha falado comigo. E quando eu terminei a reunião, eu me olhei no espelho e pensei assim: eu fiz uma loucura ou eu confiei em Deus? Que questionamento. Mas o meu coração ficou tranquilo. Ficou em paz. Sim, eu não tive ansiedade, eu não tive nada. E o Espírito Santo falou comigo assim em casa: fique tranquila, porque eu vou abrir a porta. E vem de onde você não sonha. Tudo bem. Aí eu falei para o Espírito Santo assim, coisa de crente, né? Eu disse: Espírito Santo, usa alguém para me dar uma oferta na igreja hoje. Só para me ter certeza. Terminou o culto de sábado, a gente conversando. E chegou uma adolescente e disse para mim assim: irmã, a mãe mandou eu abençoar a irmã. E me deu R$100. E eu comecei a rir quando ela me deu aquele dinheiro, porque era confirmação. Sim. Enfim, quando chegou meia-noite,
Eu estava em casa e eu peguei o celular para olhar a hora antes de dormir, e quando eu olhei o celular, eu recebi o patrocínio de R$3.000. Claro que eu fiquei emocionada na hora, eu fiquei meio aérea, eu chorei e eu agradeci a Deus, eu fiz tudo ao mesmo tempo, porque Deus tinha falado comigo, mas quando a coisa acontece assim, dentro de 3, 4 dias, não tem, a tua reação é essa mesmo. É inexplicável, né? Gente, eu fiquei assim, tão feliz, eu fiquei tão emocionada. Aí até demorei em responder a irmã, e ela disse para mim assim, eu e meu marido estamos orando. Ela disse, e o Espírito Santo mandou lá esse patrocínio. Esse casal é de Bituruna. E eu não pensei que alguém de Bituruna iria me abençoar dessa maneira. Faz 1 ano que nós estamos ali. Sim. E tá, passou essa parte, eu me recompus, e eu falei para o Espírito Santo assim, o que eu escrevo? E quando eu deitei, eu vi em cima de mim a palavra invisibilidade. É o tema do meu capítulo. As mulheres que escreveram, eu li algumas, não li tudo ainda, são depoimentos muito legais. Elas falam da vida delas, elas falam do que tiveram que superar, enfrentar, por isso que o tema é Juntas Somos Mais Fortes. Eu não tratei de um testemunho pessoal, eu tratei de um tema, mas que ele foi baseado na minha história de vida. Então, o resumo do livro é o seguinte, Deus me colocou nesse projeto. E aí, quando eu comecei a analisar a história, começou lá atrás, e Deus foi trabalhando na minha vida. Então, hoje, eu testemunhei domingo na igreja, e hoje eu quero evidenciar isso novamente, e glorificar o nome do Senhor, porque foi Ele que abriu essa porta. Por que eu comentei do projeto Pérola? Porque esse livro, ele encaminhou o projeto. Então, agora eu vou conseguir lançar o curso, porque a mão do Senhor agiu nessa área aqui. Meu Deus, pastor, que testemunho. Foi lindo. Foi coisa de Deus, né? É inexplicável, né? Não tem o que dizer, é inexplicável. Eu acho isso... É lindo de se ver o agir de Deus quando Ele fala e Ele cumpre. E o que eu mais acho interessante é que Deus nunca faz nada em vão. Não. Nada. É que nem a pastora falou, lá atrás, quando ele falou, cria um YouTube. YouTube pra quê? O que eu vou querer com o YouTube? Pra que criar isso? Aí você vê lá na frente, assisti teu vídeo no YouTube. A playlist, cria uma playlist disso. Lá na frente. Eu nem sabia o que era uma playlist. Hoje em dia tem, né? Hoje tem, a gente tem bastante, acompanha bastante. O nosso ainda ele é filmado, mas tem bastante podcast que ele é só áudio. Sim. A pessoa cria uma playlist e vai. Várias conversas, várias coisas. Então, assim, você vê a forma de como que Deus faz. A gente não consegue nem explicar, às vezes gagueja de falar, assim como eu estou fazendo, mas a gente não entende a maneira de que forma que Deus faz, como que Deus manda recurso, como que toca no coração. Isso tudo é a parte dele. A parte de confiar e obedecer foi a tua. Uma coisa que eu sempre gosto de ministrar é a respeito de que com Deus funciona igual funciona com Josué. Ser forte e corajoso. Vai porque eu sou contigo. O ser forte e corajoso é com Josué. O ânimo é com ele. Mas agora ser com ele aí é com Deus. Deus não pediu nada mais para ele do que ânimo, coragem e vai porque eu estou junto com você. Vai. É uma ordem, vai. E o interessante é que Deus se responsabilizou pelo restante. Isso é extraordinário. De ver como Deus, ele, ao mesmo tempo, traz um sentimento de recompensa, como também um sentimento de você entender ou confiar em Deus e a voz de Deus. Né? Pastor, eu já vou comentar mais. Eu quero só comentar rapidinho aqui, que eu vi que o irmão Tiago ali da igreja do São Sebastião está aqui com a gente. Pai Senhor, Deus abençoe. Ele me mandou uma mensagem aqui, me manda um oi, me manda um Pai Senhor. Então, Deus abençoe. Tiago, muito obrigado pela tua audiência. O Tiago, ele é dono ali, eu vou profetizar na tua vida, de um supermercado já enorme, ali no bairro São Pedro. É uma bênção de Deus, passei lá. Ele até comentou aqui, brincou comigo, dizendo que lá tem a melhor coxinha, mas quando eu fui lá eu não recebi coxinha, pastor. Então eu não vou fazer propaganda porque eu não recebi a coxinha. Tá brincando, meu irmão Tiago, Deus abençoe. Quero comentar rapidinho aqui também, irmão Daniel Antônio Bicker, acho que é meu irmão. É teu irmão, comentou aqui, estamos na escuta. Irmão Fábio Batista também comentou, paz do Senhor, grande homem de Deus. Pastor Gian da Silva, Fernando
Agora você me pegou nesse sobrenome, irmão Fernando. Staskovian. Parabéns, irmã Noemi, Deus abençoe nesse projeto. Amém. O irmão Tiago respondeu, Deus abençoe. Deus abençoe, Tiago, muito obrigado pela tua presença, obrigado, um baita de um amigo. E pastora, eu vi que ali, como que consiste o teu livro do Juntas Somos Mais Fortes? Ele traz bastante testemunhos, traz bastante dessa parte das revelações que Deus falou contigo, ele é vamos dizer assim, uma junção disso tudo, ou ele trata especificamente de alguns assuntos apenas? O meu tema é invisibilidade. Por quê? O que mantém uma pessoa em pé é o que ela faz no oculto. Não é o que nós fazemos em público. Até porque em público, se quiser interpretar, interpreta. Sim. Deus conhece o ser humano na essência. Então, assim, hoje é um livro, mas é uma história de muitos anos. E falando da parte ministerial, foi uma história assim de renúncia, de entrega, foi uma história de amor. Eu deixei praticamente os meus sonhos simplesmente para trabalhar na igreja. Eu não me arrependo disso, porque quando Deus chama alguém, você tem que se encontrar no teu chamado. E eu me encontrei no meu. E as batalhas que eu enfrentei, elas foram muitas. Só que em todas elas, o Espírito Santo me fortaleceu, me ajudou a suportar. E eu tenho uma coisa comigo assim no meu interior. Eu estou passando algo, o que eu vou aprender com isso? Primeiro eu trabalho o que eu sinto. Primeiro eu trabalho a cura. Né? Porque não adianta dizer que ataque do inimigo não vai te ferir. Vai sim. Vai. Então o que eu faço? É o momento de suportar, vamos para a oração. Depois eu vou para a parte da cura. Perdão, transformação, vou lá pedir para o Espírito Santo me curar. E aí depois, o que eu aprendi com essa luta? Entende? Então eu sempre trabalhei assim. Por isso que as minhas ministrações, elas têm um cunho específico. Eu tenho uma maneira, até porque é uma questão de personalidade, sim, mas é questão da minha experiência. E o meu tema, eu trabalhei exatamente isso, a invisibilidade. A tua vida onde ninguém te vê. O secreto, o teu coração, o teu interior. Eu decidi que o meu coração seria um altar do Senhor. E aí, quem tem essa experiência sabe que a guerra é contínua. Mas foi uma entrega. Aí veio o chamado para o ministério, aí veio as fases. Tá? Porque o meu pai é pastor. Só que tem algo muito interessante aqui. Eu casei com 17 anos e nós ficamos 6 meses juntos e nós fomos para Lages. Então, o nosso ministério, ele não veio por família, ele não veio... Não. Nós tivemos as nossas dores, as nossas experiências e a nossa construção. E isso é um presente. Sim. Isso é um presente porque aí você vai tendo experiência com Deus, você vai crescendo. Crescer mentalmente é difícil. Crescer emocionalmente, amadurecer emocionalmente é difícil. Mas eu fui trabalhando esse lado. E onde ninguém via. Então eu me dediquei assim no meu ministério. Deus me chamou para pregar, então eu tenho que estudar. E eu abri mão de muita coisa. De passeio, de viagem, de dia de recreação. Quantas vezes o pastor Marcos dizia para mim, vamos em tal lugar? Não posso, eu estou estudando. Vamos em tal lugar? Não posso, eu tenho aula à noite. Porque eu sempre trabalhei com curso para mulher, curso de teologia, curso bíblico no geral, discipulado, escola bíblica. E isso foi trazendo para mim um aprendizado. Isso foi trazendo para mim um crescimento. E aí Deus começa a abrir as portas. Porque quem abre portas é Deus. Aí foi abrindo as portas para pregar, foi abrindo as portas para outros projetos e até que chegou no livro. Que benção. É legal, eu gosto de entrar nesses assuntos, porque é até interessante essa questão de você ter comentado sobre a respeito de vocês terem iniciado em Lages. Porque às vezes a pessoa padroniza muito. Ah, filha de pastor é pastora. Filha de pregador é pregador. Não funciona assim. Não é assim. Não é. De forma alguma. Pastor, eu sei porque... claro, hoje meus pais são pastores, mas eu não nasci em berço cristão. A gente entendia toda uma necessidade antes disso. Primeiro, a conversão genuína.
É o primeiro ponto de tudo. Antes de você assumir qualquer coisa, é a conversão genuína. É você assumir dentro de si quem é Cristo, por que Cristo. Eu falo dessa forma porque, assim, às vezes a gente quer falar de Jesus, quer falar de Deus, mas a gente às vezes não conhece nem Deus no nosso interior. Sim. E o que é interessante é que, por exemplo, o inimigo da nossa alma, ele conhece muito mais Deus do que a gente. Exato. Até mesmo na Bíblia você vê algumas vezes que Jesus chega, o endemoniado, ou às vezes até os demônios se manifestam. É Jesus, filho de Deus. Então ele sempre se manifesta nisso dali. Porque ele conhece. E às vezes o povo fica perguntando, quem é esse? Quem é esse? Mas Satanás já tinha visto quem era. Então, assim, eu acho que o primeiro âmbito disso tudo é a questão da gente reconhecer quem é Deus, o porquê de Deus na nossa vida. E são perguntas assim que a gente tem que repensar e pensar. Porque se a gente serve a Deus de qualquer forma, é fácil, todo mundo faz. Mas o diferencial é quando você está com Deus. Você vê diferencial tanto dentro da Bíblia, quando as pessoas estão com Deus, não quando elas estão fazendo de qualquer forma. Porque daí todo mundo faz. Sim. A bagunça é deliberada. E eu acho interessante esse teu posicionamento a respeito do... Primeiro eu tive que decidir a minha conversão. Eu gostei quando você falou isso. Eu tive que decidir, e é uma verdade. Sim. Tu poderia ser filha de pastor, poderia conviver com o pastor, estar na obra com o pastor, e nunca ter aceitado Jesus de verdade. Isso foi uma pregação que eu ouvi na igreja. Eu era adolescente. E eu ouvi essa pregação. Por isso é muito interessante assim, o que a gente prega. Ontem no curso lá em Bituruna, a gente trabalhou essa questão da vocação e de exercer o chamado segundo a vontade de Deus. E eu até falei para as meninas do Ministério Infantil. O tempo que elas estão com as crianças lá atrás, não é um cultinho. Elas estão plantando a semente no coração. Claro que a responsabilidade é dos pais, mas falando das professoras do Ministério Infantil. Elas estão plantando a palavra. Isso aconteceu comigo. A palavra foi sendo plantada no meu coração. E aí ninguém nasce pronto. E quanto mais você estuda a palavra, mais você percebe a necessidade de estudar. Quem acompanha no YouTube os meus estudos, vai perceber que a minha mensagem ela é cristocêntrica. É santificação, é renúncia, porque cada um prega do que tem no coração. Sim. Então a palavra é a mesma, mas conforme a tua experiência, é a tua pregação. Essa foi a minha experiência com Deus. Deus me chamou para o ministério, e aqui tem outro detalhe, tá? Eu tive que entender que o meu ministério é exortativo. E eu tive um conflito por causa disso. Cada vez que eu sou convidada para pregar, e o Espírito Santo me dá uma palavra assim, de arrependimento, de chamar atenção. E um dia eu falei para Deus, me dá uma palavra de alegria, de esperança. Queria pregar uma coisa legal. E o Espírito Santo falou comigo, não. Teu ministério é exortativo. Depois desse dia que Deus falou comigo, aí eu me tranquilizei. Fiquei em paz, porque aí eu entendi que esse era o chamado. Não é fácil, tá? Eu não vou dizer para você que é fácil, porque não é. Mas é algo que a gente tem que fazer com obediência, mas com respeito a Deus. Com reverência e pregar somente aquilo que o Espírito Santo determina. Porque cada público é uma necessidade singular. Sim. Não adianta eu pegar a mensagem de hoje e querer pregar amanhã, porque foi legal hoje e amanhã não vai funcionar. Não. Então, Deus vai trabalhando, e a palavra ela é fascinante. A palavra é tremenda. A gente acha que não. Até o último vídeo que eu gravei sobre a igreja de Tiatira, eu falei sobre isso. Jesus salva, o Espírito Santo convence e nós pregamos. Nosso papel é pregar o Evangelho. Na íntegra, na essência. No século XXI não dá ibope, né? Mas não tem problema. E se a gente cumprir o chamado na íntegra, tem dificuldade, tem problemas, só que Deus honra a palavra. Então, eu passei por esse processo e aconselho quem quer pregar. Tem que se encontrar no chamado. Se você não se encontrar no chamado, você nunca vai fazer com excelência e não vai ter satisfação. E eu sou realizado com o meu chamado. E quem me acompanhou conhece partes das minhas lutas. Elas foram terríveis. Mas eu me realizei na vontade de Deus. E é interessante isso, né, pastor? Porque assim, o ministério, ele exige bastante essa atenção, né? Porque às vezes a gente se perde dentro do ministério. E já tive, uma vez, também eu tive uma experiência dessa com Deus, onde eu estava pregando, estava sendo bênção. Aí eu cheguei em casa, sentei no sofá, não peguei no celular e fiquei olhando pro nada. Sabe aquele momento que você senta para descansar? Olhando pro nada. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração
algo que para mim foi tão simples, mas tão impactante ao mesmo tempo. Ele falou assim, por que você não está pregando sobre a volta de Jesus? E eu pensei naquilo, aquilo para mim foi um grande impacto na hora. Eu falei assim, meu Deus. Eu falei assim, realmente. Eu falei, eu prego sobre santidade, eu prego sobre igreja, eu prego sobre isso, mas sobre a volta de Jesus não estou falando. Porque é o principal, pastor. Porque eu penso assim, ó, não adianta, claro, o nosso ministério ele vai ser exercido para que a gente possa ter, eu não digo ajudar, mas a gente pregar para aqueles que não escutaram. Mas o objetivo principal disso tudo é a volta de Cristo. Sim. É o principal de tudo. É a convivência em santidade, a gente viver com Deus, a gente andar com Deus, andar em paz com todos e tal. Até mesmo a Bíblia fala isso, né? Procurar a paz com todos e andar em santificação, para que sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, eu vejo tudo isso, mas o objetivo principal é a volta de Jesus. E aquilo para mim foi um impacto na hora. Falei assim, realmente. Foi tipo como se Deus tivesse puxado o freio e falasse, ó, segura, calma. E aí foi um momento que eu tive que repensar a maneira que eu estava pregando, repensar as maneiras que eu estava ministrando, porque realmente foi algo que Deus ministrou no meu coração, me trouxe um impacto, e eu sempre vejo isso de uma forma bem positiva, por quê? Porque Deus ele sempre vai nos trazer uma maneira de confronto dentro daquilo que às vezes a gente negligencia bastante. E eu posso dizer essa palavra porque eu me via com essa questão, eu estava negligenciando a volta de Cristo. Mas não no sentido de não acreditar, mas no sentido de não pregoar para o povo que estava ouvindo. Eu pregava, Deus dá, Deus faz, Deus acontece, mas eu não pregava sobre o objetivo principal, que era a volta de Cristo. Então é interessante a gente se encontrar nisso tudo. Então, gente, o nosso horário já está indo. Pastora, muito obrigado pela conversa, Deus abençoe. Foi muito bom conversar com a pastora. Fica a indicação, então, da nossa, tanto aqui do podcast quanto da RWTV, que é o livro Juntas Somos Mais Fortes. Eu estou vendo ali que são 32 histórias e lições de mulheres diferentes, de origens, idades, profissões, que superam grandes desafios e ao longo das suas vidas, mas com resiliência, força, coragem e nunca desistir. Então, eu acho muito interessante para você, mulher, que gosta, que às vezes até não está se encontrando ou que precisa de uma certa, vamos dizer assim, motivação para entender o teu propósito, entender o que você está fazendo. Eu indico bastante o livro da pastora. Deus abençoe. Muito obrigado, pastora, pela tua presença. Obrigado, pessoal que está ouvindo. Só ler rapidinho. A irmã Marilete Rodrigues Amorim Laurindo comentou: abraço, pastora Noemi. É lindo ver você falando. Saudades. Ela comentou ali. O irmão Tiago também comentou ali a respeito da coxinha. Deus abençoe, irmão Tiago. Irmã Berenice Durante. Parabéns, pastora, que Deus continue lhe abençoando. A irmã Vanessa Cristiane, provavelmente, está aqui acompanhando a gente também, ela é esposa do pastor Jean. Deus abençoe. André Matheus de Castilho também comentou amém, que bênção. Deus abençoe, André. Muito obrigado. Gente, muito obrigado pela audiência, obrigado a todo mundo que acompanhou. A pastora está aqui. E, pastora, não posso me esquecer. Aproveitando agora, eu lembrei de uma pergunta crucial no nosso podcast, que eu não posso deixar a pastora sair daqui, mas Maria até sabe dessa pergunta, e é uma pergunta bem legal, aonde eu quero trazer para o pessoal já entender de volta, o pessoal que está às vezes chegando agora, ou que está ouvindo, que não conhece ainda. O irmão Tiago mandou um abraço para a senhora também. Deus abençoe, irmão Tiago. É uma pergunta assim, eu quero que é uma pergunta misteriosa, e isso não entra em pauta, porque eu gosto de fazer na hora para causar surpresa mesmo, mas não é nada peculiar. Pastora, eu quero que você interprete essa pergunta de uma forma não como soberba, vanglória, falta de humildade. Não quero que você interprete isso, até mesmo os irmãos que estão ouvindo. A pergunta que eu vou fazer não é para exaltação própria, não é pela falta de humildade, soberba, não é de forma alguma, mas sim na essência. Pastora, eu sempre pergunto para todos os convidados que a gente traz aqui, o pessoal que passa por aqui são bênção para esse programa, e eu quero também entender de você. Eu gosto de falar sempre isso, vamos tirar sua nomenclatura de pastora Noemi, missionária, assim como qualquer forma que te chame, mas a Noemi, a mulher Noemi, a esposa Noemi. Não sei se a pastora tem filhos. Não. Então a tua vida é um todo, mas eu quero saber quem é Noemi Bicker para você.
na tua perspectiva. Eu quero que você fale justamente por isso que eu falei para os irmãos não interpretarem errado essa pergunta, porque às vezes falam, tá falando de si próprio, tá sem ser próprio. Não, não é nada disso. É justamente para a gente entender, no teu ponto de vista, quem é Noemi Bicker? Então, numa visão normal, a Noemi é a filha do pastor Henrique e da irmã Ed. Na minha essência, no meu interior, olha, eu sou uma pessoa que eu posso dizer que foi forte, que teve uma vida com Deus, que foi aprendida, que foi desenvolvida, e eu aprendi a confiar em Deus. Eu acho que esse que é o segredo de eu ter me desenvolvido interiormente. Porque aí a gente tem um desenvolvimento espiritual, você tem um desenvolvimento como pessoa, né? Porque são tudo partes, mas que fazem parte de um todo. Então, assim, eu sou uma pessoa que confia em Deus, que o Senhor me forjou antes de ser pregadora, preletora, né? Tem algumas coisas até que eu nem uso assim, né? O pessoal que me chama, que eu sou bem tranquila nessa parte. Mas eu sou aquela polaquinha, aqui de Portunhão, que rodava a igreja de União da Vitória junto com a cantora Raquel. E que a porteira às vezes chamava a nossa atenção. E que fui crescendo, fui me desenvolvendo, e aí entra a parte espiritual. Né? Nós somos pessoas comuns, normal, homem, mulher, comum. E o que diferencia é o chamado, é a mão de Deus na nossa vida. E eu quero deixar um conselho para quem está ouvindo. Perfeito. Aceite os planos de Deus, aceite o chamado. Viva o chamado de Deus na essência. E aí você vai viver em paz, você vai ter alegria, você vai ter realização e você vai ser feliz. Quando eu olho para trás, se eu dizer para você assim, foi fácil? Não, não foi não. Você perguntou se eu tenho filhos? Não, porque eu tenho 2 abortos. Inclusive um ano passado. Tenho problema com isso? Não. Deus dá, Deus tira. Eu entreguei a minha vida assim para Deus de uma maneira que eu aceitei os nãos, que eu aceitei as perdas, que eu aceitei as dificuldades. E quando eu cheguei no meu limite no Covid, que eu aceitei que eu ia morrer, algumas pessoas questionaram, por que tal? Eu aceitei porque eu estava em paz. Eu olhei para trás, eu fiz um retrospecto, antes de eu entrar em coma, eu fiz um retrospecto, e eu pensei assim, se eu morrer agora, eu estou em paz. Porque eu vivi muito intensamente as minhas vontades, não. Eu renunciei às minhas vontades, mas eu vivi intensamente a vontade de Deus. E isso me fez uma pessoa plena. Isso me fez uma pessoa feliz, me fez uma pessoa realizada. E, inclusive, as irmãs que estão comentando ali, a Marilete, a Coca, como nós conhecemos, ela era minha parceira de viagem. Quando eu ia viajar lá em Orleans, porque Deus é incrível, né? Cada lugar ele prepara um grupo para ir comigo. E lá em Orleans ela ia comigo. Ela, a Geni, era uma bênção. Tinha um grupo lá que a gente chamava de equipe. Era uma bênção. Estou vendo ali que alguns irmãos estão comentando ali de Bituruna, o irmão Gilmar, a Marlete, são bênção também, a irmã Sirlene. Um abração aí para o pessoal de Bituruna, a igreja é uma bênção. Deus abençoe. Que legal. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, pastora, mais uma vez. É incrível a gente poder conhecer toda a trajetória. Porque assim que nem a gente iniciou o nosso bate-papo, falei assim, hoje o pessoal vê a pastora Noemi. Sim. A escritora Noemi, a pregadora Noemi, mas ninguém sabe quais foram os bastidores, quais foram muitas das vezes que eu tenho certeza, vontade de desistir, vontade às vezes de abandonar, mas entender que o propósito era muito maior do que a nossa vontade. É muito interessante, a gente dá para sentir a tua confiança em Deus. Dá para sentir a tua vida com Deus. Simplesmente nos atos daquilo que você fala. Isso é muito bom. E, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Pessoal de Bituruna, muito obrigado pela audiência. Acompanhem. Nós estaremos agora a partir de toda quarta-feira, a partir das 8 horas da noite. Então, se tiver culto, vai pro culto. Senão a pastora pega na tua orelha lá. Exato. Tinha culto hoje. Se tiver culto, vai pro culto. Mas chegando do culto, ainda dá para pegar um pedacinho. Então, acompanhe. E se acaso não conseguiu assistir inteiro, fica no nosso perfil da RWTV aqui também. Então, é só procurar ali, curtir a nossa página. Eu acho que esse perfil aqui é adicionar como amigo, né? Então, adiciona como amigo ali, que sempre está lançando. Nós temos uma programação bem legal, que é a Mulher em Foco. Então, nós temos toda uma programação dedicada às mulheres, feita pela pastora Débora, que é a nossa vice-presidente aqui. E
é uma benção. Toda a programação, você vai encontrar a programação de Um Pouco com Tudo. Até programa infantil o Smiler consegue fazer aqui. Eu brinco com ele que ele faz milagre dentro dessa sala, porque a gente já tá aqui dentro, não parece tanto espaço, mas isso aqui vira cada estúdio legal. Mas, gente, muito obrigado. Acompanhe a nossa programação. Toda quarta-feira, PapoCast aqui. Não estaremos somente com a pastora Noemi, mas todas as demais pessoas que vão vir, pastores, palestrantes, amigos, estarão aqui para a gente poder bater um papo. E cada pessoa vai trazer um assunto diferente. Hoje nós quisemos abordar todo esse assunto da história da pastora Noemi, da sua vida. Pastora, muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Marcos, que está em Beturu nesse momento. Não, ele está lá na mãe. Ah, tá lá na sua mãe. Mas Deus abençoe, já fica a desejar meu abraço. Pastor Marcos, muito obrigado também. Deus abençoe. Pastora, quer mandar seu abraço para o pessoal que está te assistindo? Pode ficar à vontade. Deus abençoe, obrigado aos irmãos que acompanharam. Eu vi alguns irmãos entrando agora porque estavam no culto. Ah, já está anotado. Irmãos, Deus abençoe. Já ficou na listinha. Obrigado por acompanhar, abração. Ai, que legal. Gente, muito obrigado. Então, Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem com a gente. Deus abençoe a equipe. Hoje o pastor Ismael está fazendo a programação, por isso que está tudo chegando. Estamos adaptando os microfones, então acho que teve um bugzinho no início da programação que a gente ficou sem som, mas já foi corrigido. O pastor Ismael que é responsável por isso. Obrigado, Deus abençoe o pastor Ismael. Toda quarta-feira às 8 horas da noite, não perca o nosso podcast. E próximo programa vai ter um convidado muito show. Não vou dizer se é convidado, se é convidada, você vai ter que assistir para descobrir. Mas desejar muito obrigado, graças a Deus por toda essa programação e por toda essa estrutura. Meus irmãos, fiquem com Deus, até a próxima e Deus abençoe. Valeu, tchau, tchau. A vida é uma jornada de oportunidades sem fim. Do amanhecer ao anoitecer, você escolhe por onde andar. Existem trajetos que te levam a lugares incríveis, lugares comuns e também a lugar nenhum. Mas só uma estrada, e somente essa te leva ao único lugar onde você deve estar. Vem, eu sou o caminho. Você conhece os benefícios do azeite de oliva? Chamado de ouro líquido pelos mediterrâneos, esse óleo é extraído da azeitona, o fruto da oliveira. Os tipos mais consumidos são virgem e extra virgem. O azeite virgem é o mais ácido e indicado para cozimento. O extra virgem é o de menor acidez e mais recomendado para consumo in natura, pois possui propriedades antioxidantes. Além de regular o colesterol, o azeite ajuda a retardar o envelhecimento, prevenir doenças do coração, cérebro e ossos. Possui ainda nutrientes como vitamina E, K e ômega 9. Inclua o azeite na sua alimentação e viva com muito mais saúde. Olá, mulher de União da Vitória e toda a região. Eu tenho um convite bem especial para fazer para você. No dia 27 de maio, às 15 horas, nós temos um evento muito legal que vai estar acontecendo aqui na Assembleia de Deus de União da Vitória. É uma confraria de mulheres de toda a sexta região. E eu conto com a sua presença. Convide a sua amiga, convide a sua mãe e venha fazer parte desse evento. Será no dia 27 de maio. O tema, Chamadas para Servir.
E a nossa preletora será a pastora Estela Angioletti, de Ilhota, Santa Catarina. Vai ser uma tarde maravilhosa, onde vamos rir, vamos se divertir e vamos ouvir uma palavra abençoada. Teremos dinâmica, teremos grito de guerra e teremos também uma banda de percussão feminina. Eu aguardo você. Anota bem essa data, dia 27 de maio, às 15 horas. Até lá! RWTV, a TV que leva a esperança. Aqui na Mecânica Mandacar você encontra uma empresa que já tem mais de 15 anos no mercado de reparo automotivo. Nós temos uma equipe especializada, fazemos serviços de suspensão, revisões programadas, fazemos também a troca do óleo do câmbio automático, fazemos troca de embreagens, retífica de motores, enfim, toda uma parte em que envolve a mecânica automotiva, seja ela leve ou seja de caminhonetes, sempre também orientando o cliente para que venha ter o melhor cuidado com o seu carro, para que o seu veículo venha durar por mais tempo. Vem para a Mecânica Mandacar, faça conosco um orçamento sem compromisso. Você é muito bem-vindo aqui. A Divinas nasceu de um sonho. Na verdade, ela nasceu de uma conversa minha e da minha melhor amiga, Márcia Coelho, que hoje é minha sócia aqui na clínica. E passou algum tempo, alguns anos, eu me especializei, fiz a pós-graduação em estética avançada. Fui feliz assim, fiz uma ligação para ela contando, né, que eu tinha arrumado um espaço para montar a minha sala. E ela assim me surpreendeu dizendo que eu não iria montar uma sala, que eu iria montar a nossa clínica. Aí surgiu a Divinas Estética Avançada. Eu me formei em biomedicina em 2014, passaram-se alguns anos, eu decidi fazer a especialização em estética avançada para trabalhar na área, porque é uma área que eu me identifico mesmo, que eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu faço, né? E faço tudo com muito zelo, cuidado e carinho. Quem frequenta a clínica aqui sabe do meu profissionalismo. Para quem quer mudar o estilo de vida, uma alimentação saudável, fazer uma reeducação alimentar, nós temos a nossa nutricionista aqui na clínica. Também temos uma masoterapeuta que trabalha com vários tipos de massagens,
inclusive a massagem relaxante, bambuterapia, massagem modeladora e drenagens. Também temos uma maquiadora profissional que faz as maquiagens e também trabalha com lash lifting. E eu, como biomédica, atuando na área da harmonização facial e emagrecimento. Temos vários protocolos para emagrecimento, com carboxiterapia, radiofrequência, lipoenzimática e também o protocolo Fique Divina, que inclui o acompanhamento nutricional também. Então, nesses anos de clínica, eu tenho percebido que a beleza vai muito além da estética. Eu trabalho com muitas pessoas, variedade de pessoas, homens e mulheres que chegam com baixa autoestima e depois de uma conversa, de alguns procedimentos, é claro, a pessoa acaba saindo daqui se sentindo divina. O paciente acaba se sentindo em casa aqui. E, às vezes, na primeira, segunda sessão já sai se sentindo outra pessoa, com autoestima elevada, que é isso que eu tento passar para os meus pacientes, né? Inclusive, passo muito da minha fé para eles. Eu sou uma pessoa de muita fé, inclusive eu não posso deixar de dizer, sempre conto isso até para os meus pacientes, que o nome da clínica saiu depois de uma oração minha. Eu fiz uma oração pedindo a Deus mesmo que nome eu daria para o meu negócio, né? E apareceu o Divina, tinha que ser algo do divino. Aí surgiu a Divinas Estética Avançada. Linda você já é, fique divina. RWTV, a TV que leva a esperança.